Glória a Deus. A partir do versículo 5. Amém, igreja? Quem está feliz, dá glória. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 em diante. A palavra do Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escrevo, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. E disse-me mais: está se cumprindo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. Amém. Todos dizem: Senhor Jesus, proteja com chuva a sua doutrina em mim. Pode assentar e glorificar o Senhor com mais palmas. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, esse Deus que nós cremos é o Deus que se pode tornar o velho em novo. Esse nosso Deus é o que pode transformar a água em vinho. Esse nosso Deus, igreja, é Ele que quebra as barreiras. Esse nosso Deus, igreja, é Ele que criou o céu e a terra, e todo o poder está sobre Ele. Amém? Não adianta, igreja, nós se desviar da presença do Senhor. Não adianta, igreja, nós queremos fugir da verdade do nosso Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, igreja, que eis que faço nova todas as coisas. Então, igreja, Jesus ele pode renovar um pecador. Então, igreja, o nosso Jesus, ele pode usar, aleluia, aquele vaso velho e se fazer um vaso novo. Porque, igreja, o Senhor lhe diz na tua palavra que tudo isso é verdadeiro e fiel. Por que fiel, igreja? Se nós crer na palavra de Deus e nós tiver fé nela, tudo isso acontece. Por que tudo isso acontece? Porque o Senhor disse: se nós crermos sem duvidar, tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Receberemos a vitória, receberemos o renovo, receberemos o perdão, receberemos do Senhor a nossa salvação. Porque o Senhor diz mais: está cumprindo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Porque o Senhor fala o Alfa e o Ômega, o Senhor está acima de toda a ciência, o Senhor está acima de toda a sabedoria, o Senhor está acima de toda a inteligência do homem. O Senhor está acima de tudo isso, igreja.
Muitos acham porque é super inteligente, criou, o celular, criou o computador, criou a internet, acha que já tem sabedoria demais, acha que pode ser maior. Mas Jesus ele nos mostra na sua revelação, na tua palavra, que Ele está acima de tudo e ninguém é mais do que o Senhor. Porque o Senhor diz na tua palavra que Ele é o princípio e o fim. Se o Senhor, igreja, é o princípio e o fim, nós temos que crescer na presença do Senhor e permanecer na presença do Senhor até o fim da nossa vida aqui na terra. Porque muitos estão, aleluia, se desviando da palavra, muitos, igreja, estão se desviando da verdade. Mas lembra de uma coisa, igreja, que o fim prevalecerá na mão do Senhor. O nosso fim está na mão do Senhor. Muitos procuram guardar muito dinheiro no banco para o fim da sua vida. Estou ficando velho, vou adoecer, posso precisar de dinheiro para me viver. E muitas pessoas não se esquecem que você precisa daquele que é o fim, que é Jesus. Porque Jesus diz na tua palavra, através da revelação, que Ele é o começo e é o fim. Então, igreja, se Jesus ele é o começo e o fim, nós temos que permanecer na presença do Senhor por toda a nossa vida. A quem quer que tiver sede, de graça o Senhor nos dará a fonte da água viva. Então, igreja, para nós servir ao Senhor, nós não precisamos pagar nada. Para nós se alimentar das coisas de Deus, nós não precisamos pagar nada. O que nós precisamos é se arrepender dos nossos pecados. O que nós precisamos, igreja, é se humilhar somente na presença do Senhor, que Ele nos renova. Porque muitos, igreja, estão esquecendo de buscar da fonte da água viva. Quem é a fonte da água viva? É a fonte que te dá vida. Quem te dá vida, igreja, é Jesus. Por isso, só o Senhor deu a nossa vida, só Ele pode tirar. Aleluia. Por isso, igreja, não adianta nós querer, aleluia, ser mais do que Jesus. Muitos procuram tirar a vida do seu irmão usando uma arma de fogo, usando ali até mesmo, igreja, um veneno, usando até mesmo um laço, um facão para tirar a vida. Nós não estamos contradizendo com o Evangelho, porque Jesus disse, aleluia, eu sou o começo e o fim. Jesus, igreja, Ele é o dono da nossa vida. Mas muitos, igreja, esquecem de buscar do Senhor o que está faltando. Aí vai buscar onde, igreja? No mundo. Está com sede de orar, está com sede de jejuar, está com sede de fazer a vontade do Senhor, mas não busca, não se alimenta e vai se enfraquecendo, vai se desviando para o mundo, porque não tem guardado a palavra do Senhor. Mas o Senhor fala: quem vencer herdará as coisas do Senhor. Quem venceu quem? Ele venceu o mundo. Quem venceu o pecado, aleluia, quem vencer os desejos da carne herdará as coisas do Senhor. Então, igreja, nós temos que vencer essa carne, nós temos que vencer, igreja, esse pecado que muitas vezes está dentro do nosso corpo. Nós temos que vencer, igreja, esse desejo insensível da carne em fazer nós pecar.
Porque se nós vencer a nossa carne, igreja, nós vamos herdar as coisas do Senhor. E o Senhor ainda fala que nós seremos seu. E Ele, glória a Deus, será o nosso Deus. Aleluia! E todo aquele que vencer será chamado filho de Deus. Para ser filho de Deus, igreja, você tem que vencer, como Jesus venceu. Jesus, igreja, ele venceu o pecado, não enfrentando o pecado, mas morrendo para o pecado. Porque Jesus morreu, igreja, por causa do pecado, mas ele ressuscitou para vencer a carne. Eita, glória a Deus! Mas muitos não querem morrer para vencer a carne, porque tem medo de perder a carne, tem medo de perder as coisas do mundo. Muitos querem ir para o céu, mas não querem morrer para o pecado, morrer para as coisas erradas. Muitos querem se alimentar, mas não querem buscar o dono da vida, que é Jesus. Amém, igreja? E a palavra do Senhor fala ainda que quanto aos tímidos, quem são tímidos, igreja? Aqueles que não querem glorificar o Senhor, aqueles que não querem levantar aos domingos para evangelizar, aqueles que não querem dar uma paz do Senhor para o seu irmão, aqueles, igreja, que esconde a doutrina do Senhor, são tímidos. Por que são tímidos? Porque têm vergonha das coisas de Deus. Então, se nós, igreja, for crente vergonhoso, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Quantos crentes têm vergonha de sair na rua com a roupa de doutrina? Só fica de doutrina dentro da igreja, mas quando sai da igreja, acaba a doutrina. É tímido, tem vergonha. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Nós não podemos ser tímidos, não, igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque a timidez, ela nos envergonha diante do Senhor. Porque o Senhor diz na tua palavra, aos incrédulos, quem são os incrédulos? Que não acreditam na verdade, que não acreditam na doutrina, estão na incredulidade, estão lá no pecado, estão lá na vida errada, e dizendo, igreja, o que tem o crente a andar sem camisa, está calor, o que tem o crente tomar uma cervejinha sem álcool? São crente incrédulo que não obedece à palavra. O que tem a irmã alisar o cabelo? O que tem, aleluia, o homem fazer uma tatuagem com o nome da sua esposa? O que tem? São crentes incrédulos. São crentes, aleluia, que quer distorcer a verdade. São crentes que querem rebater com o próprio Jesus. Fazer como os escribas e os fariseus, que eram incrédulos à doutrina de Jesus. Eles eram incrédulos, sabe por quê, igreja? Porque eles queriam se debater com a palavra de Jesus. Se Jesus operava no sábado, eles eram incrédulos e não acreditavam no milagre. Chegaram a dizer que era demônio. E quantos crentes nos dias de hoje estão sendo incrédulos em não acreditar nessa doutrina? Para que a irmã tem que usar uma saia para baixo do joelho? Para que a irmã, aleluia, tem que tampar o seu corpo? O que Deus fez bonito é para mostrar. Tem muitos crentes que é assim, igreja. Quantas igrejas, o próprio pastor chega para a irmã e fala: irmã, você está feia com esse cabelo branco, pinta ele de vermelho para você ficar com aparência mais bonita. São crentes incrédulos.
Por que são incrédulos? Porque está defrontando o Evangelho, está confrontando com a doutrina de Jesus. São crentes confrontantes, que se confrontam com a doutrina. Amém, igreja? Amém. Santo é o nome do Senhor. Então o incrédulo é quem? É quem é contra. Incrédulo é quem? É quem está do outro lado. Amém? São os antes. E os abomináveis? Quem são os abomináveis que estão aí, igreja, achando que tudo pode, né? Tudo eu faço, tudo pode. Quem que tem que comer sangue, né? Quem que tem, glória a Deus, homossexualismo? Quem que tem uma mulher casar com uma mulher? Tem nada a ver não. O que importa é você ser feliz. É os abomináveis. Estão aí, igreja, abominando a doutrina, estão aí abolindo a palavra do Senhor. São os crentes abomináveis, está abolindo a doutrina. Enquanto as pessoas estão abolindo essa doutrina que nós pregamos aqui hoje, igreja, quando os crentes estão abolindo a revelação de Jesus, que o WhatsApp é pecado. Então, se você não crê em revelação, você não crê no Apocalipse, que é o livro da revelação das coisas futuras que ainda virão. Amém? Quem não crê no Apocalipse, não crê também na revelação de Jesus, que Deus deu ao pastor Eduardo Santos, a outros irmãos, né? Que é pecado o WhatsApp, o Facebook, é pecado a televisão, que é pecado, aleluia, as filmagens. Quem são os abomináveis? É os que estão fazendo tudo isso e está abominando a revelação que Jesus deu ao seu servo. Amém? Como deu o seu servo a escrever o livro do Apocalipse. Amém, igreja? Amém. Se você lê o Apocalipse e não crê no Apocalipse, você também não crê na revelação de Jesus. Você é um crente abomináveis. Glória a Deus. E aos homicidas? Quem são os homicidas? Essas pessoas que estão destruindo aquilo que Deus fez, estão matando, tirando uma vida. São crentes homicidas, igreja. Quem que é o crente homicida, igreja? Não é só aquele que está matando fisicamente, não. É aquele que mata espiritualmente também. Aquele pastor que não prega a doutrina para a irmã, ele é um crente homicida, porque ele está condenando aquela alma para o inferno, por não estar pregando a verdade para aquela alma. É verdade, meu Deus. Quantos crentes homicidas estão se levantando nos dias de hoje, igreja? Matando as ovelhas, matando o povo de Jesus. O homicida, igreja, não é só aquele que mata a pessoa com a arma, não. Não é só aquele que mata a pessoa com a faca usada no pescoço, não. Mas é aquele que mata o homem por não pregar a verdade para ele, sabendo que ele vai para o inferno e não prega a verdade para ele. É um crente homicida. É como se estivesse pegando um revólver, puxando na cabeça da pessoa e matando a pessoa com um tiro. Amém, igreja? Esse é o crente homicida também. Quantos crentes homicidas estão se levantando no dia de hoje, aceitando o adultério, aceitando as irmãs pintar o cabelo, aceitando as irmãs pintar a unha? Esse é o pastor homicida. E a palavra do Senhor mais embaixo vai mostrar para onde que vai essas pessoas que cometem essas coisas. Amém? E enquanto também aos fornicários, os fornicadores. Quem são os fornicadores, igreja? É os que ficam aí fofocando, falando da vida alheia. Amém? Quem são os fornicários? É os que não estão fazendo a vontade de Jesus. Por que não estão fazendo a vontade de Jesus? Porque estão fazendo coisa errada. Amém? Estão aí, aleluia, no pecado, cobiçando a mulher do outro, né? Está aí na prostituição, está aí desejando,
Aleluia. Está aí como esse jovem, né? No namorinho, no garra-garra, esquecendo que está fornicando. O que é fornicando? Fazendo aquilo que não é lícito. Porque nós sabemos, igreja, que o homem e a mulher só podem se tocar depois que se casarem. Porque se você se tocar no homem ou numa mulher sem se casar, você está fornicando. Quantas pessoas estão na fornicação, amigando, porque não quer casar, porque o diabo coloca na mente que a pessoa não casa. Se você casar, você fica preso na mão da mulher. Se você casar, você não vai ter a liberdade. Aí a pessoa põe no coração: vou amigar, porque se eu amigar não der certo amanhã eu nada, não tem que partir nada, não tem que dividir nada. E Satanás com lixo no ouvido das pessoas, porque ele sabe, se a pessoa viver nesta vida, se ele morrer, ele vai partir direto para o inferno. Mas as pessoas, igreja, estão sendo cegas por não obedecer a palavra. Aí, igreja, muitos estão aí, né, como feiticeiro. Porque a palavra do Senhor fala aos feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Que buscam um Deus que não é o Deus salvador da nossa alma. Quem são feiticeiros, igreja? São aqueles que se levantam Deus para si mesmo e adoram a Ele e invoca Ele para fazer o bem ou para fazer o mal. Quantos estão aí, igreja, levantando um Deus de Baal, um Deus que não fala, um Deus que não vê, e lá faz oferenda a esse Deus? Amém? Leva lá sangue de galinha, leva lá velas rosas, velas vermelhas, e oferece a esse Deus para poder tomar a mulher daquele homem, separar aquele casal. Quantos, igreja, estão aí buscando para si mesmo um Deus que não existe, adorando a outro Deus, a não ser o Deus salvador da nossa alma? Procurando aonde, igreja? Procurando nas obras do diabo. Procurando aonde, igreja? Na macumba, indo lá naquele terreiro, pedindo para aquela mãe de santo fazer algo para ele. Essa pessoa é uma feiticeira. A pessoa está doente, ao invés de pedir Jesus para curar, vai lá no benzedor. Benzedor, cura aqui minha dor de cabeça. Amém, igreja? Vai para o inferno junto com o feiticeiro. E a palavra ainda fala mais: e aos idólatras? Quem são os idólatras, igreja? Os idólatras são aqueles que estão amando mais as coisas do mundo do que a Jesus. Quem são os idólatras, igreja? Que está deixando Jesus em segundo lugar. Ama mais a esposa do que Jesus. Ama mais o filho do que Jesus. São idólatras. O que é idolatria, igreja? Tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus da nossa vida. Aí muitos acham que idolatria é adorar uma imagem, é adorar José, é adorar Abraão, é adorar, né, a Davi, a Jacó. Não, igreja, idolatria não é só isso não. Uma simples roupa que nós vestimos, se nós não vigiar, pode tornar idolatria. Né? Quantas pessoas estão idolatrando Neymar? Quantas pessoas estão idolatrando Flamengo? Quantas pessoas estão idolatrando Vasco? Quantas pessoas estão idolatrando o jogo da Mega Sena? Quantas pessoas estão idolatrando o jogo do bicho? Idolatria, igreja, é tudo aquilo que tira a primeira parte de Deus da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, se nós estamos cometendo isso, igreja, mais abaixo a palavra do Senhor vai mostrar o que nos resta. Glória a Deus. Mais palma para Jesus, igreja. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Então, idolatria vem de que? Ídolo. O que é ídolo? É um ser maior do que você, né? Aí muitos têm levantado um ídolo. Vamos levantar um ídolo aqui na grama, um vereador. Aí levanta lá um ídolo. Eu sou ídolo do vereador tal, eu sou ídolo do prefeito tal, eu sou ídolo daquela pessoa tal. Aí você começa a criar ídolo, você começa a criar algo para você e você começa a adorar. Começa a adorar, que chega a chorar por aquilo. Quantas pessoas criam um ídolo? O meu ídolo é o Roberto Carlos, o meu ídolo é o Pelé, né? Se o Pelé tivesse vivo aí, falasse que ia voltar ao futebol, todo mundo comprava um ingresso para ir assistir Pelé. Porque, igreja, passa a adorar ele é bom, ele faz. E ele não faz nada, quem faz é Jesus, igreja. Amém? Eu visto esta camisa porque essa camisa é do meu time. Essa camisa não faz nada, quem faz é Jesus, igreja. O que adianta eu carregar uma camisa famosa se eu não estou carregando o dono da minha salvação? Como que vai ficar a minha vida no último dia? Quantas pessoas estão amontoando peso para si mesmo? Aleluia! Quantas pessoas carregam peso, uma carga negativa por estar na idolatria? Amém? Quantas pessoas se sacrificam para os seus ídolos? Quantos se sacrificam para agradar o seu ídolo, mas não se sacrificam para agradar o Salvador da sua alma? Certa feita uma pessoa falou comigo, né, que ia lá no Maracanã, ia sair da sua casa a tal hora da madrugada, porque ele queria chegar cedo para poder, né, conseguir o ingresso, conseguir uma entrada no estádio. Aquela pessoa se sacrificou, né, levantando cedo, perdendo parte do seu sono, gastando uma parte do seu dinheiro para poder ir lá assistir um ídolo de futebol. Será que essa pessoa teria coragem de levantar madrugada e jejuar e orar até umas 4 horas da tarde? Igreja, muitas vezes nós se sacrificamos para um ídolo aqui na terra, mas não se sacrificamos para Jesus que vai nos salvar, para Jesus que vai trazer para nós a fonte da água viva, para Jesus que vai trazer para nós a vida eterna. Porque aqui na terra a nossa vida não é eterna, igreja. Então tudo que você adorar aqui na terra vai ter um fim. Mas se você adorar Jesus, você nunca vai ter fim. Você vai ser por toda a eternidade. Glória a Deus. Quanto aos mentirosos, igreja, esta aqui, igreja, pega muitos na face da terra. E a todos os mentirosos. Então, igreja, a palavra do Senhor fala que não tem mentira do bem, não tem mentira para se safar, não tem mentira para salvar. Quem salva é a verdade. Mentira não salva, igreja. Muitos falam, eu contei uma mentira para salvar aquele irmão da morte. Eu contei uma mentira para aquele rapaz não morrer. Eu contei uma mentira para mim se safar. Mentira não salva, igreja. Quem salva é Jesus, igreja. Mentira não te tira do, glória a Deus, do pecado, não, igreja. A mentira ela vai acobertar, mas a mentira não vai te salvar. A mentira ela pode aumentar os seus dias de vida na terra, mas não pode te levar para o céu. Glória a Deus. Quantos estão mentindo para viver com a esposa? Ai, meu bem, você me trai? Não, eu não te traio. Ai, meu bem, você traz o dinheiro tudo para dentro de casa? Trago. Mas está deixando uma parte lá na boate, está deixando uma parte lá no tráfico. Amém, igreja? Ela não vai te salvar.
ela pode acrescentar mais dias aqui na terra, ela pode prolongar o seu casamento, mas se você morrer, tudo acabou, porque o que vai restar? Veremos mais abaixo, igreja. O que adianta você mentir para sua esposa que não trai ela e saber se você morrer você vai direto para o inferno? É melhor você falar a verdade e ter a chance de receber o perdão e de ir para o céu, do que falar mentira e viver com a esposa feliz, mas sabendo que a sua vida já está reservada lá no lago de enxofre, de fogo. E que adianta, igreja? Nada, igreja. Que adianta o filho mentir para o pai, para a mãe, se Jesus está vendo que você está mentindo? Papai, eu não namoro não, papai, mas está namorando. Papai, eu não estou fazendo nada de errado não, mas está fazendo. O que adianta? Você vai se dar bem com seu papai, com a sua mamãe, mas vai se dar bem com o Criador da sua alma, que é Deus, que vê o profundo e escondido. Igreja, então aos mentirosos a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vê, igreja? Então a pessoa vai morrer na carne e depois vai morrer no espírito. Aí muitos falam assim, né? A mentirinha do bem não faz mal. Se você mentir para o bem, você não faz mal. Não faz mal para a carne, mas faz mal para a sua alma. Porque você vai buscar agora não a morte carnal, mas também a morte espiritual. Aí você mente para a pessoa não morrer, né? Tudo bem, a carne dela não morreu, mas a alma dela já está morta. Porque é a segunda morte. Como que nós morremos, igreja? Se nós pecarmos. Porque se nós vivermos uma vida certa, a nossa carne vai morrer, mas a nossa alma vai ressuscitar. Como Jesus morreu, igreja. Jesus morreu por causa do pecado, mas ressuscitou para poder nos dar a vida eterna, para mostrar que a carne não tem poder sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, igreja. Porque se a carne tivesse poder sobre o nosso espírito, não precisava de Jesus se fazer carne, porque a própria carne, igreja, ela se salvava o nosso espírito. Amém? Mas muitos estão aí mentindo. Mente para o irmão, mente para a irmã. Ah, glória a Deus, aleluia. Mente para o dinheiro. Mente, aleluia, para poder se dar bem. E a mentira, igreja, é uma das melhores ferramentas que o homem encontrou para se safar. Mas é uma das piores ferramentas para te levar para o inferno, né, igreja? Porque a mentira é um modo que o homem fez, que Satanás criou para enganar Eva. A mentira foi criada para quê? Para enganar o homem. Então, se você está mentindo, você está enganando a si mesmo. Porque Satanás criou a mentira para enganar Eva, mas Eva, ela mesma se enganou. Por que, igreja? Eva mentiu para Adão. Eva mentiu para Adão e Adão mentiu para Deus. Então, igreja, a mentira, ela nos engana a nós mesmos. Então, se nós estivermos mentindo, nós estamos enganando a nós mesmos. Glória a Deus. Por que, igreja? Satanás criou a mentira para nos enganar. E se nós estamos mentindo, nós estamos enganando nós mesmos. Aí muitos mentem para poder se dar bem,
mas você está se enganando com a mentira, porque a mentira vai condenar a sua alma. E a nossa vida, igreja, ela não pertence a Satanás, mas pertence a Jesus. Se ela pertence a Jesus, nós temos que viver na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Aí muitos, igreja, quando lê essa palavra, endurece o coração. Muitos, igreja, quando lê essa palavra, não quer mais acreditar na Bíblia. Aí muitos falsos profetas falam assim: o livro de Apocalipse não é bom a pessoa ficar lendo, não vai ficar doido. Por que ele fala isso? Porque aqui está a verdade. Aqui vai abrir o olho do idólatra, aqui vai abrir o olho do mentiroso, aqui vai abrir o olho do fornicário, aqui vai abrir o olho do incrédulo, aqui vai abrir o olho daquele que é tímido, aqui vai abrir o olho daquele que é idólatra. Amém, igreja? Se nós se encaixar, igreja, numa desses requisitos que aqui se encontra, a nossa vida já está condenada. Se nós não se arrepender, amém? Eu sirvo a Jesus direitinho, estou na doutrina direitinho, mas eu estou falando mentira. Não vai adiantar nada, vou perder a minha salvação da mesma forma. Como diz o pastor Eduardo, né? Tem muitas igrejas aí que está falando o nome de Jesus, mas o pastor é feiticeiro. Vai lá na macumba para operar na igreja. O pastor está orando lá, os milagres acontecendo, mas ele está pegando o nome das pessoas e levando lá para o centro de macumba. Amém, igreja? Vai adiantar alguma coisa e falar o nome de Jesus dentro da igreja? Vai adiantar alguma coisa da glória a Deus dentro da igreja? Se você está tendo parte com as coisas do diabo, porque a mentira foi o diabo que criou, a idolatria foi o diabo que criou. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus, quando foi tentado, Satanás disse para Jesus: se você me adorar, todo esse reino será seu. Então foi o diabo que criou a idolatria do homem e da mulher. Amém? Foi o diabo que criou o homicida. Foi o diabo, igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque o diabo queria que Jesus pulasse do alto e falasse para os seus anjos lhe guardar. Então, igreja, se nós procurar tirar nossa vida, nós somos homicida. Se nós procurar tentar Deus, nós somos homicida. Amém? Nós temos, igreja, que vencer o pecado. Nós temos que vencer todas estas coisas para que nós possamos ser o filho de Deus. Porque todo que vencer a timidez, todos que vencer a credulidade, todos que vencer, a fornicação, a idolatria, nós seremos filhos de Deus. Porque quem é filho de Deus é aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus? Não falar mentira, não fazer idolatria, não ser fornicário, não ser mentiroso. Isso, eles estão fazendo a vontade de Deus. Para nós ser chamado filho de Deus, nós temos que fazer a vontade dele. Porque se nós não fazer a vontade de Deus, nós não seremos filhos de Deus, seremos somente uma criatura. Quantas criaturas há nos dias de hoje? Por quê? Porque não faz a vontade de Deus. Deus o criou o homem, mas para ser filho de Deus, tem que obedecer a Deus. Porque se nós não obedecer a Deus, nós não passamos de uma criatura de Deus. Amém? Glória a Deus, mais palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, certa vez uma pessoa falou comigo que não estava preparado para ler o Apocalipse. Por que não estava preparado? Porque ele sabia que a sua vida não estava digna diante de Deus. Porque ele sabia que se ele lesse esses versículos, aleluia,
ele não estaria de acordo com o Evangelho. Amém? Quantos, igreja, tem medo de ouvir a verdade? Quem tem medo de ouvir a verdade, igreja, porque esconde um erro na sua vida. Ah, não vou para aquela igreja não, porque ela tem isso aqui. A pessoa não vai porque tem medo, igreja. Nós não pode ter medo, igreja, é de Jesus. Porque se nós tivermos medo de Jesus, igreja, nós não está sendo convivente com as coisas de Deus. Se o filho tem medo do pai, é porque está fazendo coisa errada. Porque se o filho faz coisa certa, ele não precisa ter medo do pai. Precisa, igreja? Agora, quem tem medo, porque está fazendo coisa errada. Agora, quem teme é diferente. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que temer a Ele. É diferente, ter medo de temer. Eu tenho medo. Amém? Se eu tenho medo porque eu estou fazendo coisa errada, e eu não tenho medo porque eu temo a Ele. Se Ele diz não faça, eu não faço. Se Ele diz faz, eu faço. É assim, igreja. Nós temos que ser temente. O que é temente? É o crente que teme a Deus. Satanás tem medo de Deus, igreja, como diz na palavra. Satanás, quando ele ouve a palavra de Deus, ele estremece. Por que ele estremece? Porque ele sabe que ele está todo errado. Porque ele sabe que ele já está todo condenado. Porque ele sabe, igreja, que a chicotada de Deus dói. E assim, igreja, somos nós. Se a palavra está doendo em nós, igreja, se nós estamos com medo de ouvir a verdade, igreja, é porque nós não estamos de acordo com o Senhor. Amém? Vamos procurar vencer o medo. Vamos procurar vencer, igreja, as lutas, as dificuldades, e andar conforme o Senhor quer. Porque Ele diz aqui na tua palavra, glória a Deus, quem vencer. Quem vencer, então não é todos, né? Porque se fosse todos, eu falava assim, todos vencem. Mas Jesus falou, né? A palavra de Deus fala, quem vencer. Então não vai ser todos, igreja. Amém? É como eu pegar um pau liso aqui, pôr uma nota de 100 em cima e falar, quem conseguir subir lá, pega a nota de 100. Então eu sei que não é todos que vai conseguir subir. Da mesma forma, somos nós aqui na terra, não é todos que vai conseguir ir para o céu, não é todos, porque muitos não têm força de lutar, muitos não têm força de buscar, porque a igreja acha mais fácil, né? Olha lá para aquele pau liso, uma nota de 100 reais em cima, ele acha mais fácil, aleluia, né? Trabalhar o dia inteiro no sol quente e ganhar os 100 reais do que tentar escalar aquele pau para pegar os 100 reais, porque ele acha que ele não é capaz, ele acha que ele não tem capacidade suficiente para, né, vencer aquele obstáculo, aí ele se desanima. Amém? Amém. Aí muitas vezes acaba mentindo, por quê? Porque não tentou. Amém? Mais palma para Jesus. Amém? Até aí o Espírito Santo de Deus falou com nós, né? Glória a Deus. Que não fica só nas minhas palavras, né, igreja? Mas que o Senhor venha falar mais forte no nosso coração. Glória a Deus. Todos dizem assim, Senhor Jesus, eu recebo estas palavras no meu coração. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração da fé, a oração final. Agradecer a Jesus por tocar em nós através desta palavra, e que nós vemos, igreja, colocar na nossa vida, no nosso coração, sem medo de errar, com fé nesta palavra, porque esta palavra é a fonte da água viva. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus poderoso, Deus de poder e glória, oh Senhor, a tua palavra foi pregada, a tua doutrina foi anunciada, meu Pai. Agora eu peço ao Senhor, meu Pai, que venha nos dar força para nós vencer, Senhor, que venha nos dar força, meu Pai, para nós herdar todas as coisas, meu Pai, para que o Senhor possa ser conosco, meu Pai, e nós possamos ser o teu filho, Jesus. Oh Jesus querido, fortalece o meu irmão que luta para firmar,
Senhor. Fortalece a minha irmã que luta para permanecer, Senhor. Não deixa nós ser incrédulos, não, meu Pai. Não deixa nós ser tímidos, não, Senhor. Não deixa nós ser idólatra, não, meu Pai. Nós viemos na igreja não para idolatrar o pastor, não para idolatrar a placa da igreja, mas nós viemos aqui para idolatrar, meu Pai, o teu nome que é santo, que é poderoso, meu Pai. Oh Deus querido, oh Jesus poderoso, não deixa nós ser mentiroso, não, meu Pai. Arranca toda mentira do meu coração, arranca toda mentira da minha mente, Senhor. Arranca toda incredulidade, meu Pai. Arranca toda intimidez e vai queimando agora, meu Pai. Vai jogando por terra, Senhor. Oh Jesus, vai tocando aí, Jesus. Faz a tua obra, meu Pai, através desta palavra, Senhor. Nos fortalece, meu Pai, através desta palavra, Senhor. Opera, Jesus, nesta igreja, através da tua palavra, Senhor, que foi revelada para nós nesta noite, meu Pai. Porque através desta palavra, meu Pai, o Senhor revelou, meu Pai, o pecado que possa estar escondido dentro de nós. Que através desta palavra, meu Pai, o Senhor revelou, Jesus, o que nos afasta da tua presença, Senhor, o que nos deixa nós, meu Deus, sermos herdeiros das tuas promessas, Senhor. Oh, meu Pai, vem nos ajudar, Senhor, a sermos crentes fiéis. Vem nos ajudar, Senhor, a ser crente, meu Pai, verdadeiro, Senhor. E afasta de nós, meu Pai, todo o inimigo, toda seta do diabo, toda obra de Satanás, meu Pai, que traga, meu Deus, todo erro, que traga, meu Pai, toda incredulidade para a vida do homem, para a vida da mulher, Senhor. Porque quem coloca isso no nosso coração é Satanás. É Satanás que coloca mentira na boca do homem. É Satanás que coloca mentira na boca da mulher. É Satanás que coloca incredulidade. Mas Jesus vai queimando, Jesus. Vai dando força, meu Pai, para não aceitar as coisas do inimigo na nossa mente, para não aceitar as coisas do inimigo, meu Pai, na nossa vida. Que nós vamos repreender a mentira, que nós vamos repreender a timidez, que nós vamos repreender as obras do diabo e aceitar Jesus Cristo em todo o ser. Oh, meu Pai, ajuda teu povo, meu Pai, ajuda a tua igreja, meu Pai, a ser fiel e verdadeira, Senhor, e nos capacita uma vez mais, meu Pai. Oh, Jesus, renova o nosso coração, renova nossas forças, meu Pai, e ajuda nós, meu Pai, a sermos mais fiel ao Senhor. Oh, Jesus querido, vai fazendo a tua obra, vai operando em cada coração nesta noite, meu Pai. Venha trabalhar em cada vida, Senhor, e venha nos dar a vitória, Senhor. Ajuda a nossa família a se libertar, meu Pai. Ajuda a nossa parentela, meu Pai, a se libertar, meu Pai, através da palavra. Ajuda, meu Pai, a esse povo, Senhor, a vencer, meu Pai. Porque, Senhor, aquele que vencer, meu Pai, herdará as coisas do céu, meu Pai. Ajuda nós a vencer, meu Pai, o pecado, Senhor. Ajuda nós a vencer, meu Pai, a nossa própria carne, Senhor. Ajuda nós a vencer, meu Deus, esse mundo enganador, meu Pai, através da tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor. Oh, Jesus, ajuda as criancinhas também, meu Pai, a vencer a juventude, a vencer, meu Pai. Oh, Jesus, ajuda, Senhor, ajuda as crianças a vencer, meu Pai, a flor da mocidade, Jesus. Ajuda nós também, meu Pai, a cada dia ser mais fiel ao Senhor. Ajuda o teu povo, Jesus. Ajuda nós a permanecer firme nessa doutrina, meu Pai. Ajuda nós, meu Pai, a permanecer firme, Senhor, no teu evangelho, Jesus. A não desanimar, meu Pai, a não ser tímido, Senhor, mas nós possamos honrar o Senhor, meu Pai, até o fim da nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas, meu Pai. Oh, Jesus, ajuda nós a ser fiel ao Senhor até o fim, meu Pai.
Oh, Jesus, o da vitória, meu Pai. Fortalece nós na oração, meu Pai. Fortalece nós, meu Pai, cada dia mais, meu Pai. E aqui nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por essas palavras. Nós agradecemos, Senhor, meu Pai,